1 Coríntios 1:18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quantos aqui são salvos? Digam amém. Olha para o teu irmão e diga: a palavra da cruz para você é o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Não sou eu que estou falando, quem fala isso é o apóstolo Paulo. Paulo diz que a palavra da cruz para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. A Bíblia diz que nas mãos do Senhor está o querer e o efetuar. Nas mãos de Deus está o querer e o poder. A realização está nas mãos de Deus. Quando você diz que a palavra da cruz é o poder de Deus, você está dizendo que a palavra da cruz é a realização de Deus. Aquilo que é impossível de você alcançar, conquistar, para Deus é possível. A palavra da cruz traz essa possibilidade. O sonho e o projeto que para você parece ser inalcançável, a palavra da cruz torna realidade. Então, quando você entende a palavra da cruz, quando você toma posse da palavra da cruz, você vive a realidade de Deus. Quantos querem viver a realidade de Deus aí? Digam amém. Eu estava meditando numa palavra para compartilhar com os irmãos, nesse dia especial, e aí Deus ministrou ao meu coração a palavra de hoje pela manhã e a palavra de hoje à noite. Deus ministrou ao meu coração sobre as 7 últimas palavras ditas por Jesus na cruz. Jesus estava na cruz, estava preso à cruz do Calvário, e ele liberou 7 palavras, e nenhuma dessas palavras foi liberada de maneira aleatória. Todas essas palavras têm uma aplicação prática na nossa vida. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus jamais volta vazia. Tudo que Deus fala, Ele fala para que um propósito seja realizado, e esse propósito vai ser realizado. Deus não joga a palavra fora. Jesus podia muito bem ficar quieto na cruz. Ele podia não falar nada. Diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, diante de tanta negação, diante de tanta revolta daquele povo, diante de tanta traição, ele podia se dar ao luxo de não falar nada. Mas ele falou, e ele liberou 7 palavras, e cada uma delas tem uma aplicação prática. Deus não só me falou sobre essas 7 palavras que Jesus liberou na cruz do Calvário, como também me mostrou 6 situações que fazem toda a diferença na vida dos discípulos, enquanto eles esperam a ressurreição. Entre a morte e a ressurreição, a Bíblia nos mostra 6 situações relevantes que vão também gerar em nós uma aplicação prática. Então, agora, para amanhã, nós vamos falar sobre 7 palavras da cruz, e à noite nós vamos falar sobre 6 situações antes da ressurreição. A primeira palavra que eu quero compartilhar com você, eu vou pedir ajuda do pessoal aí do Data Show, para a gente ir colocando os textos. Lucas capítulo 23, verso 34. Entenda, a mensagem de hoje é muito objetiva. Nós vamos ler a Bíblia juntos, e nós vamos entender o porquê de cada uma das palavras liberadas por Jesus na cruz do Calvário. A primeira, Lucas capítulo 23, verso 34 diz: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Escute, a primeira coisa que Jesus ensina para nós na cruz é o poder do perdão. A primeira coisa que Jesus deixa como exemplo e legado para cada um de nós, na cruz do Calvário, é o poder do perdão. Existem pessoas que preferem dar vazão ao orgulho do que ao perdão. Elas não perdoam porque, afinal de contas, não fizeram nada. Foram atacadas injustamente. Se eu tivesse feito alguma coisa e ele me atacasse pelo que eu fiz, aí então eu poderia perdoá-lo, mas eu não fiz nada. Ele simplesmente decidiu me atacar, eu não consigo perdoá-lo.
Em contrapartida, existem algumas pessoas que não conseguem pedir perdão. Talvez pelo mesmo motivo eu não fiz nada, por que eu vou pedir perdão? Ou então, porque são orgulhosas mesmo. Eu fiz, mas numa outra oportunidade ele fez, então eu não vou pedir perdão. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas, que a dificuldade de lidar com perdão, a dificuldade de pedir perdão, a dificuldade de liberar perdão, só te endoece. A pessoa mais prejudicada dentro desse contexto é você. E o diabo é sabedor disso. E ele enche o nosso coração de orgulho, de razão, para que a gente não consiga viver essa arma poderosa que é o perdão. São famílias divididas, são casamentos destruídos, são pessoas que não têm igreja, são pessoas que não têm pastor, são pessoas que não entendem princípios básicos, gente que não consegue se submeter, gente que não consegue superar, gente que não consegue avançar. E quando você vai procurar a causa, o motivo, é uma dificuldade de lidar com perdão. É a necessidade de continuar cultivando uma raiz de amargura, de ficar remoendo situações que já poderiam ter ficado para trás. Em nome de Jesus, que a cruz hoje mostre para você a importância do perdão. Eu quero mais uma vez citar a palavra do apóstolo Paulo, porque a palavra da cruz é loucura para o mundo. Muitas das vezes, perdoar para o mundo é loucura. Você não fez nada, rapaz. Muitas das vezes, pedir perdão para o mundo é loucura. Você não tem que se rastejar. Você precisa se valorizar. Fica mesmo pedindo perdão, porque aí o tempo todo vão te fazer de capacho. Essa palavra do mundo, muitas das vezes, tem poder sobre a igreja. E aí a gente vê no nosso meio irmãos dizendo: sou crente, mas não sou bobo. Então Jesus é bobo. Dentro desse teu conceito, Jesus é bobo. Porque se alguém mostrou para nós o que é passividade, esse alguém foi Jesus. Pedro não conseguiu entender a passividade. A Bíblia diz que quando Judas entrega Jesus, Pedro tira a espada da bainha, da cintura, desembainha a espada e corta a orelha do soldado que vinha segurar o Senhor. Jesus pega a orelha e coloca a orelha daquele homem no lugar. Sem precisar falar nada, Jesus diz tudo. Não é por força nem por violência. Não é assim que a gente luta. Não é assim que a gente guerreia. Tem muita gente tentando guerrear, fazendo justiça com as próprias mãos, sem conseguir entender que quem nos justifica é o Senhor. Tem muita gente tentando, provar aquilo que quem tem que provar para você, ou quem quer provar para você, é o Senhor. Deus é que quer te fazer conhecido. Deus é que quer fazer com que as pessoas vejam quem você realmente é. Mas você não deixa Deus trabalhar, você não deixa Deus fazer, você toma a frente, com orgulho, com posicionamento rancoroso. Até quando, irmãos? Eu não vim nessa manhã fazer uma massagem em você. Eu vim nessa manhã mostrar para você um Cristo pregado na cruz do Calvário, banhado de sangue, ferido, mas dizendo: Senhor, Pai, perdoa-lhes. Um Cristo que podia mandar um anjo para acabar com todo mundo. Um Cristo que podia querer fazer justiça ali e mandar todo mundo para o inferno. Que isso, pastor? Agora o senhor pegou pesado. Irmão, quando te fecham no trânsito, você abre o vidro e grita: Deus te abençoe,
Você está mais propenso a liberar uma palavra de Deus para alguém que quase causou um acidente? Ou de repente você diz, vai para o inferno? Jesus podia fazer isso, irmãos. E nem eu e nem você teríamos autoridade para dizer que ele fez errado. Mas o que ele fez foi dizer assim, a arma é o perdão. Irmão, olha para o teu irmão do seu lado, diga para ele assim, irmão, me perdoa. De repente o irmão vai dizer assim, mas por quê? Não sei também, mas na dúvida, me perdoa. Sabe essa predisposição de liberar perdão? Esse orgulho nos faz regredirmos. Pastor falou que ganhou um monte de chocolate, para mim ninguém deu. Você deu para alguém? Você semeou na vida de alguém? Você abençoou? Eu até dei, mas fulano não me deu. Tá bom, irmão, entrega na mão do Senhor, uma hora vai chegar o teu momento. Enquanto não chega eu fico sem chocolate, não, vai comprar. Eu sou muito prático, irmão, todo mundo ganhou, não ganhei, eu ia ter que gastar para dar para alguém, eu gasto para dar para mim mesmo, ninguém me deu, eu dei, pronto, comprei, acabou. Eu resolvo o meu problema. Mas sabe, fica regredindo, a gente parece, eu ia falar adolescente, mas os adolescentes são muito mais maduros do que isso, a gente parece criança. Está sabendo? A Rafaela vai casar, vai fazer um festão, te convidou? Primeiro, eu acho que ela não vai fazer um festão, porque quando ele foi no gabinete, eu falei para eles, esse negócio de festa, junta dinheiro e tal, tira umas fotos, vai na quinta, pronto, vai você vestida de noiva, ele de noivo, tira foto lá na quinta, não paga nada, vai estar num ambiente bonito, pronto, vai ficar registrado, quando tiver filho, tu mostra aqui, papai e mamãe casando, pronto, não é lembrança que você quer? Tem a lembrança, vai ficar com a economia linda, não vai gastar dinheiro com salgadinho, pandemia, gente, vamos, né? Mas suponhamos que eles queiram fazer uma festa e tal, vai ter sempre um ou outro, tá vendo? Eu estou com ela todo dia, e não me convidou, que não sei o quê. Quer festa? Vai arrumar um marido e faça a festa, você e o seu marido. Vai se casar e faça. Sabe, queridos, se eu pudesse hoje, se Deus dissesse assim, Samuel, olha ali na prateleira, escolhe uma bênção e libera sobre o meu povo. A bênção seria de leveza. Eu ia pedir, Senhor, eu quero liberar leveza para o povo. Às vezes eu fico brincando, sabe, com a Denise, a gente tem uma cachorrinha. Na verdade, a Denise tem uma cachorrinha. É dela, aí a gente convive, né? Uma pugzinha. Mas a cachorra é impressionante. Quando ela quer dormir, ela dorme independente de quem esteja em casa. Independente do barulho, ela não quer nem saber. E ela dorme, mas sabe aquele sono com gosto? Porque eu acho que ela tem problema respiratório, né? Mas ela ronca mais do que qualquer adulto, irmão. E às vezes, sabe, eu e a Denise tendo que resolver problemas, que não sei o que, aquelas coisas de sempre, irmão, da vida natural, né? Correndo aqui para conseguir as coisas e tal, criança na escola, problemas na igreja, vida normal. A gente está conversando, aí daqui a pouco no meio da nossa conversa, tal, aí eu olho para ela e eu digo, eu queria ter essa paz. Sabe, é uma paz que te desliga da tomada, sabe? Esses dias eu fui na casa dos meus pais, e nesse dia foi quinta-feira, semana trabalhando terça e quinta, né? Quinta-feira. Eu fui, falei de púlpito, olha, nós vamos estar aqui e tal, quinta-feira, terça e quinta, aqueles que quiserem e tal, que não sei o quê. Na quinta-feira eu cheguei aqui, já tinha gente me esperando, entrei para o gabinete, que não sei o quê, eu atendi bastante pessoa, eu só saí do gabinete para descobrir que não ia ter almoço, que ninguém me avisou também que não ia ter almoço. Aí eu falei, vamos almoçar. E não tem almoço. Eu falei, gente. E aí eu aproveitei, levei meu pai em casa, fui em casa rapidinho com meu pai, Deus me honra, não foi a minha mãe que fez, mas alguém deu para ela um empadão de camarão, que eu nem sei quem foi, eu sei que, pensei até que tivesse sido a irmã ali, eu sei que o empadão chegou até mim, eu falei, que bênção, e tal, mas aí,
alguns minutinhos só, eu conversei com meu pai e tal, tinha bastante gente hoje para você atender e tal, não sei o quê. E ele falou assim, não, anos atrás eu pedi ao Senhor uma bênção, para eu sair do gabinete, Deus limpar a minha mente, porque é tanta coisa que você ouve, é tanto problema, irmão, não tem como você não abraçar o problema, não tem como você não trazer o problema para você, tanto problema. Então eu pedi a Deus para limpar a minha mente, e Deus me ouviu, que assim, eu saio do gabinete, almoço, chego aqui em casa, eu consigo dormir, durmo 1 hora, durmo 1 hora e meia, sabe, Deus, não é que Deus te faz esquecer do problema, mas Deus diz assim, pronto, agora está comigo o problema, porque tem horas que você não vai resolver, não adianta você se debater, não adianta você bater no marido, não adianta, você não vai resolver, não adianta você gritar, não adianta você espernear. É por isso que Davi escreve, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que é isso? É leveza, é gente que tem um sorriso no rosto, independente das circunstâncias. Você vai perguntar assim, está tudo bem? Não, não está tudo bem, mas está no controle de Deus, está no controle de, aos meus olhos, tem muita coisa ainda para ser resolvida, só que eu cheguei no meu limite, eu não consigo resolver, e eu não vou entrar em depressão. Fala isso para o teu irmão, diga isso, eu não vou entrar em depressão, fala, com a autoridade de Deus. Sabe, essas preocupações, esse estresse todo, isso aí causa um monte de coisa, irmão, causa alergia, se envelhece, quer continuar com a pele assim, limpinha assim, bonitinho e tal, entrega na mão do Senhor, porque é impressionante, sabe aqueles programas de domingo, às vezes, que faz transformação? Vamos fazer a transformação, aí pega uma vez pegaram uma senhora lá, nós vamos transformar e tal, que não sei o que, mas pensa numa senhora acabada, uma velha, falei, caramba, e aí eu pensei assim, essa senhora deve ter aí, sei lá, beirando uns 90 já, que não sei o que, aí tá, aí transformou a senhora, melhorou muito a transformação, arrancaram o dente, botaram outro dente, que não sei o que, deu uma melhorada boa, mas continuou porque não dava tempo de fazer plástica, aquela coisa toda, não dava, então deu uma melhorada, botou a roupa, penteou o cabelo e tal, daqui a pouco trouxeram a senhora de novo para o palco e tal, falei, poxa, melhorou um pouquinho, mas aí é da idade mesmo, não tem como e tal, a transformação, todo mundo aplaudindo e tal, aí virou assim, não, porque ela aqui tem 50 anos, falei, 50 anos? Então para ressuscitar essa senhora aí, só o Deus de Lázaro, pensa, mas aí vai vendo onde nasceu, onde educou, onde foi criado, apanhava, e que não sei, um problema em cima do outro, problema, pastor, mas eu também tenho os problemas, mas você tem Deus, você tem quem resolve o problema, você tem a quem entregar o problema. Quando está entendendo o que eu estou ministrando nessa manhã, digo amém. Na cruz, irmão, presta atenção, se fosse você na cruz, você ia estar preocupado em abençoar alguém? Não, se eu estou na cruz, que eu mato vocês se eu descer daqui, né? E aqueles que chorando, agora tu está chorando, né, o seu traíra, que não sei o que, porque é natural do ser humano, mas Jesus estava, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos usar mais o perdão, vamos brigar menos, marido, briga menos, esposa, briga menos, vamos acalmar um pouco mais a alma. Cadê? O marido está do lado da esposa aí? Tem marido sentado do lado da esposa aí? Levanta a mão. Já falou para sua esposa que você a ama hoje? Diga para ela, Denise, eu te amo, Denise, te amo. Fala para o seu, fala, eu te amo. Aproveita e diz para ela, briga menos. Fala para ela. Fala para ele, se você brigar menos também, mas continua assim, sabe? Porque senão ele fala, briga menos, amor. Mas eu brigo por quê? Aí deu ruim em tudo. Segunda palavra, verso 43, mesmo capítulo 23. Vou correr aqui agora. Vou correr porque eu quero terminar cedo, não tem restaurante aberto, então todo mundo vai ter que almoçar em casa. Ontem minha sogra foi na minha casa, ontem à noite, fez estrogonofe de camarão. Eu comi estrogonofe de camarão ontem na casa da minha mãe no almoço, e à noite minha sogra foi lá em casa e levou estrogonofe de camarão, eu comi de novo.
Aí minha sogra acabou, teve uma hora, vão embora e tal, e saiu com o seu Eli e tal, a Marluce e o Luiz ainda ficaram lá em casa, minha cunhada ainda ficaram lá em casa um pouquinho e tal. Minha sogra foi e deixou uma quentinha de estrogonofe de camarão para a Denise e uma quentinha para a Marluce. A Marluce saiu lá de casa meia-noite. Ficaram lá conversando e tal, não sei o quê, foram embora. Tchau, sabe sair daqui? Sei, tchau, Deus abençoe e tal. Entramos, aquela coisa toda e tal. Daqui a pouco eu olho e eu vejo uma quentinha. Eu falei, sua mãe deixou de estrogonofe a Denise? E esse é da Marluce. Falei, já era. Então, na verdade, ficaram 2 quentinhas lá em casa. Então, eu tenho estrogonofe ainda para alguns dias. Deus é bom. Cadê? Botou aí? 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Segunda palavra de Jesus na cruz. Ele falou isso para quem? Para o ladrão. Para o ladrão. Essa palavra é uma palavra que precisa aguçar a tua fé. Porque o ladrão só recebeu essa palavra porque antes ele falou alguma coisa para Jesus. Certo? Quem está comigo? O que ele fala para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ué, mas tinha coroa na cabeça de Jesus? Tinha. Só que era de espinho, pastor. Jesus estava com um cetro na mão. Jesus entrou com não. Jesus estava ensanguentado. Ontem à noite, eu estava mexendo em alguns vídeos que estão no meu celular, da nossa última viagem para Israel. E aí eu vi uma ministração que eu fiz lá no Jardim do Túmulo, falando exatamente sobre o ladrão da cruz. E no trecho que eu assisti do vídeo, eu estava dizendo o seguinte, ele teve a capacidade de enxergar o rei por trás do sangue. Ele teve a capacidade de enxergar o rei por trás dos problemas. É como você conseguir enxergar o sol por trás das nuvens. É como você entender que dias nublados não apagam a luz do sol. Dias nublados não tiram a existência do sol. Dias nublados não tiram a função do sol. Eles podem até impedir você de enxergá-lo, humanamente falando. Mas para aqueles que têm fé, sabem, está tudo nublado, eu não vejo, mas ele continua lá. Aquele homem, diante de todos os problemas que ele tinha causado para a sua própria vida, e diante de tanto sangue, diante de tanta dor, ele conseguiu enxergar o reino. Essa palavra, ela não foi liberada à toa. Essa experiência não aconteceu à toa. Foi para eu e você entendermos que além da Covid, o sol continua brilhando. É para a gente entender que além do desemprego, Jesus não perdeu o controle. Além dos problemas familiares, Ele continua soberano. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E escute, toda vez que eu rompo esse véu, toda vez que eu consigo enxergar além dos problemas, e eu quero que você tome posse dessa palavra em nome de Jesus, eu atraio o imediatismo da bênção. Eu não sei se você entendeu, mas quando você, no meio do problema, consegue enxergar o reino, Deus te abraça com uma resposta, hoje mesmo. Quantos estão aqui em busca de bênçãos imediatas, digam amém. Então para de ficar reclamando daquilo que está à sua volta e comece a adorar aquele que jamais deixou o trono. A palavra de Deus diz que João, ele tem uma visão da sala do trono, ele vê a sala do trono com a porta aberta, o que mostra que é acessível. Não tem memorando, não tem burocracia, não tem que marcar a hora, é acessível. Você dobra os joelhos, clama pelo nome do Senhor e tem acesso à sala do trono. Mas é lindo que ele vê a sala do trono e ele vê o Senhor assentado em seu trono.
Sabe por quê? Porque ele jamais vai perder o controle. Nunca você vai acessar a sala do trono e vai encontrar o trono vazio. Cadê o dono desse trono? Ah, foi ali e já volta. Nunca. Ele está sempre pronto a te responder. Ah, pastor, por que não me responde ainda? Porque você não enxergou ele ainda. Porque tem um véu de problemas te dividindo da manifestação da presença dele. Mas quando você rompe esse véu, e, irmão, o que eu estou falando não é só aqui na hora da oração, não. Eu estou falando diariamente. Eu estou falando de acreditar de fato. Alguém olhar para você igual olhou para a sunamita, que tinha acabado de ver seu filho morrendo, e pergunta, está tudo bem? E ela responde, está tudo bem. Por quê? Tem problema. Mas tem um Deus que resolve o problema. Tem comida em casa? Não tem, mas tem um Deus que daqui a pouco vai mandar comida. Tem um Deus que é o meu pastor e que não vai me deixar faltar nada. Louvado seja o nome do... Olha para o teu irmão e diga, hoje mesmo. Hoje mesmo. Terceira palavra, coloca para mim, vamos para João agora. João capítulo 19, verso 26. Porque para você entender os evangelhos, você tem que ficar fazendo esse ping-pong, tá, irmãos? Não adianta assim, vou ler Lucas e vou conhecer a história toda, vou ler Mateus e vou conhecer a história toda. Não, tem coisa que só João fala, tem coisa que só Lucas fala, tem coisa que só Mateus fala, tem coisa que só Marcos fala. Você tem que ir. E a gente está aqui numa cronologia das palavras liberadas por Jesus na cruz do Calvário. Então vamos lá. João capítulo 19, verso 26, diz assim, ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Vai o verso seguinte. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Terceiro ensinamento que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que você precisa aprender no momento da cruz a delegar poder. Você precisa aprender no momento da cruz a dividir responsabilidade. Porque o grande gatilho, eu não sou psicólogo não, mas conversando com alguns, eu cheguei à conclusão de que o grande gatilho para uma crise de ansiedade está exatamente em querer resolver todos os problemas. Tem a ver com a dificuldade de perdoar, você não consegue leveza, você não consegue relaxar, mas tem a ver também com uma dificuldade em delegar poder, em dizer assim, resolve isso para mim, faz isso para mim. Eu sei que naquele momento você quer muito acertar, e aí tem aquele ditado que diz que o olho do dono é que engorda o gado, então você mesmo quer fazer, e é uma linha tênue, porque às vezes a preguiça gera a gente também a delegar o que não é para ser delegado. Eu preguei esses dias sobre Davi, e eu falei sobre o momento que ele tinha que ir para a guerra, e preferiu descansar. Ele tinha que ir para a guerra, porque ele não foi para a guerra, ele acabou caindo na tentação, quando olhou Betseba. É uma linha tênue, tem hora que não dá para delegar, mas tem hora que você tem que delegar, porque se você não delegar, esse carro vai bater motor. Se você não delegar, pum! E aí, preste atenção, o camarada que queria fazer tudo e não deixava ninguém fazer, de repente fica trancado dentro do quarto, não consegue sair do quarto. É 8,80. Sabe, o camarada que a pessoa olhava e dizia assim, esse aí resolve tudo, esse é o cara que não sei o que, de repente, puf! E aí ele fica de batata, da coberta, eu não quero saber de nada. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Ele está falando porque Ele sabe que você precisa desse alerta. A Bíblia diz que aquele que está de pé tem que tomar cuidado para que não caia. Tem muita gente que acha, não, esse negócio aí que o pastor está falando de ansiedade, isso não tem nada a ver comigo não, essa palavra é para a igreja toda. Tem hora que não é vergonha nenhuma delegar poder. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma compartilhar com as pessoas de uma necessidade. Não é vergonha nenhuma dizer que não pode, dizer não. Tem gente aqui que hoje precisa ser curado disso. Não consegue dizer não para as pessoas. Fulano chamou, pastor Anderson, vamos almoçar, eu vou. Tá. Aí eu falo, vamos almoçar também. Ih, caramba, o pastor Anderson falou, não, mas eu vou também. Aí eu já estou pensando, eu vou ficar ali com o pastor Anderson meia hora, depois saio correndo para almoçar. Aí veio o terceiro, vamos almoçar também. Ih, caramba, vamos almoçar também. Porque não consegue dizer não. Porque
Porque não consegue dizer assim, ó, eu posso ir contigo segunda-feira, contigo eu posso quarta-feira, contigo eu posso ir na semana que vem. Não, mas se eu não aproveitar a oportunidade de hoje, ele não vai me chamar de novo. Se ele não te chamar de novo, é porque ele não é esse amigo que você pensa que ele é. Porque se a tua relação está baseada em posse, eu não posso dar uma brecha, senão eu perco ele. Se a relação está baseada nisso, não é uma relação divina. Porque amigo que é amigo consegue entender um dia que você diz assim, poxa, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque hoje eu vou jogar videogame com meu filho. Ué, mas jogar videogame com meu filho faz parte da minha lista de prioridades. Não, hoje eu não vou porque eu vou dar uma volta com a minha esposa. Quem está entendendo o que eu estou ministrando? Diga amém. Sabe, Jesus podia estar se remoendo ali, pregado na cruz do Calvário, olhando a sua mãe. E pensando assim, quem vai cuidar dela? E agora? Não, tem que descer daqui, tem que resolver isso. Não, a responsabilidade é minha, ela é minha mãe. Não, a Bíblia diz que ele chama um discípulo que tinha uma relação de amor com ele. E aí ele diz assim, cuida um do outro. Eu vou precisar disso agora. Você acha mesmo que Jesus precisava da gente para a pregação do Evangelho? Você acha mesmo que Jesus precisava nos usar para que pessoas fossem curadas? Não. Ele podia mandar anjos fazer isso, ele podia descer e fazer isso. Só que Jesus o tempo todo nos ensina o poder da coletividade. O tempo todo Jesus nos ensina o poder do compartilhamento. Eu posso até fazer, mas por que não te deixar fazer também? Por que não compartilhar com você também? Eu sinto, sabe, queridos, que Deus está quebrando algumas barreiras sobre a nossa vida. Porque existem sonhos que são para ser realizados esse ano, mas do jeito que você está levando, vão levar anos para ser realizado. Existem construções que eram para terminar agora, esse mês, mas do jeito que você está levando, até o final do ano não termina. Porque você quer fazer tudo. Já falei isso aqui diversas vezes no meio da música, se tem um negócio que me arrepia, é quando eu chego e pergunto assim, por exemplo, se chegasse para o Magno, o que você toca? Ah, pastor, eu toco tudo. O cara que diz que toca tudo, na verdade não toca nada. Ele pode até, pastor, eu estou aí. Se eu precisar, a gente quebra galho aqui, mas meu instrumento é esse aqui, que eu me dedico. Mas o cara que toca tudo, para mim, é porque não quer deixar ninguém tocar nada. Ele quer resolver tudo sozinho. Ele quer dar a palavra final em tudo. Ele que quer ter o controle. E tem hora que você tem que sentar para ouvir. Você tem que sentar para receber. Isso faz parte de humildade também. Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando? Digam amém. Então, essa terceira palavra, esse cuidado de Jesus em liberar a mãe para cuidar do discípulo e o discípulo para cuidar da mãe, é um exemplo para nós de delegação de poder. Aquilo que dá para você fazer, faça, e faça com o teu melhor. Mas aquilo que você entender que você não está conseguindo fazer direito, não se meta a fazer. Senão você não vai fazer. Você vai prejudicar pessoas e você vai se prejudicar. Não é vergonha para crente nenhum pedir ajuda. Não é vergonha para crente nenhum contar com a ajuda de irmãos. Pelo contrário, Jesus na cruz separou um momento para nos ensinar isso. Para o mundo é loucura. Compartilhamento para o mundo é loucura. A gente vive num mundo individualista. Mas para nós é poder de Deus. Quarta palavra. Aí você pode, eu tenho tanto em Marcos quanto em Mateus, pode ser Mateus, capítulo 27, verso 46. Vamos correr, eu tenho mais 10 minutos e termino essa mensagem. Quarta palavra. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa última frase, Deus meu, por que me desamparaste, podia estar dentro do mesmo contexto de Jesus, quando chega em Betânia e fica sabendo que Lázaro está morto, e diz a Bíblia, né, vem a narrativa toda correndo sobre a história de Marta, sobre o traslado de Jesus, vindo de um lugar para o outro, que não sei o que e tal, e aí de repente abre uma pausa para dizer assim, Jesus chorou.
Sabe, queridos, uma outra coisa que acelera um processo de isolamento no nosso coração é essa mania que crente tem de querer demonstrar força o tempo todo. Eu sou invencível, eu posso. Não, eu não posso demonstrar fraqueza. Sabe, isso é tão contraditório que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não diz na nossa força. Esses caras que se acham fortes o tempo todo, que batem no peito para não demonstrar, sabe, que são humanos, eles não vivem a manifestação do poder de Deus. Gente que não consegue abrir o coração para Deus, é tão orgulhoso que até a oração dele, sabe, é uma oração, me desculpe o peso da palavra, mas arrogante. Gente que não consegue falar, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, eu não sei o que fazer, eu estou totalmente perdido, preciso da tua ajuda, Senhor. Gente que não consegue recorrer a uma autoridade constituída, uma autoridade espiritual constituída para dizer assim, me ajuda, me orienta, me dirige. Eu já falei sobre isso aqui, também lá em Israel, a gente teve a oportunidade de fazer um culto no Jardim do Getsêmani, eu também falei sobre isso. No Jardim do Getsêmani, Jesus é uma outra palavra, sabe? Ele diz assim, se possível, passa de mim esse cálice. Uma palavra pesada. Aí eu pergunto a você, você acha mesmo que Jesus não sabia o sofrimento que estava esperando por ele? Lógico que ele sabia. Você acha que Jesus tinha medo desse sofrimento? Não. Mas por que então ele pede para Deus passar dele aquele cálice? Porque a Bíblia diz que a única coisa, Isaías fala sobre isso, a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Então, para mim é muito claro, sabe, um momento de separação, por amor a mim e a você. Ele levou o nosso pecado, e aquele pecado fez separação entre ele e o Pai, e aí ele grita, por que me desamparastes? Sabe, gente que não consegue sentir falta de Deus. Gente que é tão bambambam, que é tão poderoso, que não consegue sentir falta da igreja. Que não consegue sentir falta de um pastor. O diabo, ele vai, sabe, entrando na vida dessas pessoas, vai montando raízes, as pessoas vão ficando cada vez mais autossuficientes, se afastando, se isolando. Gente que não se deixa ser ministrado. Jesus podia querer bancar o forte, mas ele não estaria ensinando a gente. Para ensinar, ele teve que demonstrar quebrantamento, choro. Quebrantamento é o reconhecimento do poder de Deus diante da nossa pequenez. Você tem feito isso? Você tem derramado teu coração diante do Senhor? Você tem chorado? Uma vez eu preguei aqui, sabe, e eu sei que isso é um pouco polêmico, mas eu entendo de verdade que Deus, ele pode lidar com qualquer tipo de sentimento que vem da gente, até a murmuração, sabia? Porque quando você pelo menos reclama, você está dizendo... É porque você se importa. Quando você vai até um departamento para reclamar, é porque você acha que aquele departamento pode resolver. Porque senão você não vai perder tempo de reclamar com aquele departamento. Tudo bem, a abordagem está errada, mas pelo menos você está vindo. Agora, desprezo, frieza, gente que se acha tão bom, sentiu Deus, beleza, não sentiu Deus, tranquilo também. Ouviu Deus, beleza, não ouviu Deus, tranquilo também. Está em comunhão com a igreja, aqui não está em comunhão com a igreja, também está tranquilo, eu não preciso de ninguém, e o diabo, você não está percebendo, está te puxando pelo colarinho, sabe, e está te colocando num lugar de isolamento, num lugar de afastamento. O que ele quer fazer contigo é te secar, mas na cruz do Calvário, banhado em sangue, Jesus mostrou para a gente, nunca deixe de ser quebrantado, nunca deixe de ser dependente, sempre valorize o amor do Pai. Quantos podem levantar as mãos e agradecer pela manifestação da presença de Deus aqui nesse lugar? Isso é questão de sobrevivência, isso é o amor de Deus para conosco, porque me desamparaste. Eu também preguei esses dias sobre isso, sabe, sobre um choro que vale mais do que muitas palavras, sobre crianças, sobre bebês que não sabem falar, mas usam a ferramenta que tem. Qual é a ferramenta? Choro. Então eu vou chorar. Mas quem vai entender? A mãe vai entender. Quem tem que entender, vai entender. Eita!
Receba em nome de Jesus. Todo mundo aqui pode não entender o teu choro, mas quem tem que entender, vai entender. Todo mundo pode julgar, chorão, que não sei o que, bababá. Não se preocupe não, porque quem tem que entender, o único que tem poder de decodificar o teu choro, ele vai entender. Quinta palavra, João capítulo 19, verso 28. Abra aí. Outro exemplo, na cruz, você vê, né? Até morrendo, até pendurado na cruz, uma preocupação em ser didático, uma preocupação em ensinar, né? Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Não te parece também um negócio totalmente outside, sabe? É um parêntese aberto. Vem a narrativa e de repente do nada, tenho sede. Lógico que para ele estava tudo no controle, mas se fosse eu e tal, era como se já ia esquecendo de uma coisa. Presta atenção, você precisa ser humano. Jesus veio ao mundo para mostrar que, com toda a divindade, porque ele permaneceu 100% Deus, ele veio ao mundo para mostrar que, apesar de toda a comunhão com o Pai, a humanidade foi feita por ele, para que a gente vivesse. Porque tem gente que aceita Jesus, entra para a igreja e entra, sabe, num caminho de espiritualidade enlouquecedor. O camarada, ele é tão espiritual, mas ele é tão espiritual que ele perde a mão. Ele não tem tempo para nada. Ele não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a esposa, ele não tem tempo para as coisas humanas. Nós somos uma igreja que crê na renovação espiritual. Nós buscamos aqui o poder de Deus, né? Mas você estava vendo aqui, o pastor Manuel falando sobre ontem. Você me viu aqui também falando sobre ontem, sobre momentos em família, sobre momentos em que você abre a porta da sua casa para receber seus filhos, para receber sua sogra, para receber seu cunhado. Momentos que precisam acontecer e existir. Mas tem gente que está querendo ganhar o mundo e está perdendo sua casa. Tem gente que ora para ser alguém na vida, mas não estuda. Tem gente que ora, querendo ser alguém na vida, mas chega atrasado no trabalho. Preste atenção, querido. Entenda bem. Eu esses dias estava pregando. No momento que eu tive que escolher entre o seminário e a faculdade, eu optei fazer o seminário. O chamado me levou a fazer o seminário. Então, eu sei da importância de um chamado, eu sei da importância de um envolvimento com Deus, eu sei o que isso produz na vida de quem faz essa escolha. Mas, de maneira nenhuma, eu quero ir contra a necessidade de você se especializar, a necessidade de você fazer uma faculdade, principalmente nesse tempo de internet, irmãos. O pessoal acha graça sempre que eu falo isso, mas você encontra tudo, explicação para tudo na internet, tem tutorial para tudo, fazendo as pessoas serem cada vez mais espertalhonas, sabe? Todo mundo quer pegar atalho, ninguém quer estudar, ninguém quer sentar, ninguém quer se esforçar. Está tudo na internet. Você quer fazer, sei lá, um estrogonofe, está na internet. Você quer trocar a vela do teu carro, está na internet. Está tudo na internet. Aí a pessoa pega e despeja essa realidade na sua relação com tudo. Esses dias eu estava conversando ali com o Marcelo, né? Advogado, almoçou aqui com a gente. E a gente estava falando de algumas coisas sérias, que tem gente que procura ele, já fez a prova para a ordem dezenas de vezes, não passa. Eu orei, eu jejuei, tá bom, mas estudou. Porque preste atenção, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que você precisa fazer, você tem que fazer. Não tinha por que Jesus pedir alguma coisa para beber, a não ser para dizer para você, valorize a tua humanidade. Nós temos ali
o pastor Odemar, algumas semanas atrás, estávamos aqui no final do culto, de repente o irmão Moraes se passou mal, né, um mal súbito e tal, aquela correria, e os irmãos pegaram o irmão Moraes e levaram ele até o meu gabinete. E lógico, o pastor Odemar, um cardiologista, ele é o líder do departamento médico da igreja, ele foi acompanhar. E aí eu estava conversando, acho que foi o Felipe que virou para mim e falou assim, pastor, sabe, estava preocupante a situação, mas aí o pastor Odemar orou. Assim que o pastor Odemar orou, ele voltou ao normal. E diversas vezes eu já vi o pastor Odemar atendendo pessoas, antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Agora, quantas vezes, né, pastor? Orou, acabou de orar, pega ele e leva para o UPA. O próprio irmão Moraes orou, melhorou, o pastor Odemar foi lá no Magalhães, Marcílio Dias, foi no Marcílio Dias. Sabe por quê, irmão? Porque a gente ora, mas tem hora, irmão, que Deus usa o homem para o bem do próprio homem, e aí não vai ser no campo espiritual, vai ser no campo natural. Eu prego aqui que você tenha fé, mas sobretudo eu prego que você tenha bom senso, e que você entenda que existem momentos que o que vai prevalecer não vai ser o pastor Odemar, vai ser o doutor Odemar. O pastor Odemar orou, aqui nós estamos aqui, seu nome, querida, me perdoe? Deise. A Deise aqui, se eu não me engano, é o 3º domingo que ela vem aqui compartilhar mais uma etapa vencida de quimioterapia. Presta atenção, você faz ideia de você de repente se deparar, eu não estou fazendo sensacionalismo não, a senhora até me perdoa, sabe, mas você faz ideia de você se deparar com um diagnóstico, e de repente você vê seu cabelo caindo, os pelos do seu corpo caindo, e aí você se submeter a um processo terrível, que causa náusea, enjoo, vômito, diarreia, e que não sei o que, e você vem numa igreja e de repente, fulano saiu da Covid, ciclano foi curado, a perna do outro esticou, e aí você fica pensando assim, o senhor pode me curar também, mas Deus não cura, e aí a vontade que dá, não, pela fé eu não vou mais lá não vou mais não, eu vou ficar firme aqui, que não sei o quê, não, mas a gente entende, Senhor, eu creio que o Senhor pode, mas enquanto o Senhor não fizer, eu vou fazer a minha parte, e Deus, Ele pode curar a senhora de maneira imediata, como eu já falei aqui, mas Ele também pode usar a medicina para trazer a cura para a sua vida. O que eu tenho certeza é que Deus jamais nos deixa abandonado. João 19, verso 30. Então tem hora que você precisa ser humano. Sai com seus filhos, sai com a sua família, né? Jesus ensina isso na cruz. João 19, 30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Quem disse que estava consumado, hein? Jesus. E a grande prova disso é que, e inclinando a sua cabeça, ele entregou o seu espírito. Alguém tirou o espírito de Jesus? Não, ele entregou. Eu não tenho medo nenhum de falar que ninguém matou Jesus. Só que ele olhou e ele viu assim, está pronto. Está pronto. Pai, está pronto. Agora eu posso entregar o meu espírito. Está pronto. O que eu vim aqui para fazer, está feito. Pastor, qual é a aplicação prática disso? Nós precisamos buscar em Deus essa percepção, para entendermos quando está pronto. E cada um tem uma missão, cada um tem um limite, cada um tem um ponto a atingir. Eliezer está lá em cima, né? Quantas vezes, Eliezer, num chute aí, a gente fica indo e vindo na mixagem de uma canção? Né? E se deixar? Se a gente não tiver prazo para entregar? Sabe por quê? Porque sempre eu vou ouvir numa música minha alguma coisa que pode melhorar. E quando não dá para melhorar mexendo, a gente ainda inventa de gravar. Eu estou sentindo que está faltando uma palma aqui, então nós vamos gravar essa palma. Não, eu acho que caberia estar um solo aqui, nós vamos botar um solo. Eu conheço pessoas que trabalham com música e que não rompem. Sabe por quê? Porque se vestem de uma capa de perfeccionismo e dizem assim, não está pronto ainda, não está pronto ainda, não está pronto. Sabe quando é que vai ficar pronto? Nunca.
Mas tem uma hora que a gente precisa aprender a meter o pé na porta. Diz assim, eu cheguei, meu esforço, dei o meu melhor, está consumado. Isso é uma unção específica que Deus precisa liberar sobre cada um de nós nessa manhã, para entendermos um momento de dizer assim, está pronto. Sabe, porque senão você que está noivo não casa. Não casa. Se você esperar tudo pronto dentro da tua casa, tu não casa. O pessoal acha graça, já falei aqui de um camarada, ora por nós, então a gente quer se casar, então a gente tem quase tudo, mas está faltando algumas coisas, está faltando o quê? Sofá. Falei, sofá? Você fala, está faltando geladeira, está faltando fogão, está faltando a cama, está faltando sofá. Você não precisa de sofá para casar, rapaz. Casa sem sofá. Aí falou, não, porque como é que eu vou receber as pessoas na minha casa, pastor? A última coisa que você precisa é receber alguém na sua casa agora. Que bom que você não tem sofá. Se eu soubesse disso, eu não teria comprado também. Eu vou lá na sua casa, não vai dar. Não tem sofá, não vou poder te receber. Mas as pessoas criam um plano na cabeça, e aí só resolvem, sempre protelando, falta autoridade para dizer, está pronto, está consumado. Se for pelo campo da comparação, então, aí que você se perde mesmo, porque vai ter sempre alguém com um carro mais bonito que o teu, vai ter sempre alguém morando numa casa melhor do que a tua, vai ter sempre alguém com uma roupa mais cara que a tua, e aí você vai não se conformar com nada. Paulo diz, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação, está pronto. Vamos lá na sua casa, vem. Foi na casa de fulano, tinha ciclano, beltrano. Não, é isso aqui, irmão, está pronto. É aquela dona de casa que fica com vergonha, que não sei o quê. Vou pegar um almoço, tá, que não sei o quê. Aí traz o arroz, aí depois traz o feijão. O Jonatas outro dia, meu pai, essas crianças falam muito, né? Aí o Jonatas virou, Denise botou, não lembro nem o que foi, acho que era frango, arroz, feijão, frango. Então, Jonatas, cadê o acompanhamento? Não foi? Acompanhamento. Que acompanhamento, cara? Está pronto. Agora, o pior é se a mãe entra na neura do garoto. Não, agora, Samuel, tem que ter um acompanhamento. Que tem que ter acompanhamento? Arroz, feijão, frango. Porque eu vou te falar. Desculpa, meu filho, te expor, mas está dentro aqui da mensagem, irmão. Você se vira depois. Mas o mesmo camarada que um dia fala assim, está faltando acompanhamento, no outro dia, a Denise fez uma carne e tal, também arroz, feijão, fez uma carne com queijo, presunto, que não sei o quê. E aí ela, eu acho que sentiu vontade, um desejo, tal, ligou e pediu um negócio de bolinho de bacalhau. Fulano, tal. Aí ela só falou assim, Samuel, o rapaz vai chegar aí e vai entregar uns bolinhos de bacalhau. Eu falei, eita, bolinho de bacalhau. Eu trouxe bolinho de bacalhau. Paralelo a isso, ela virou para o Jonatas e falou assim, Jonatas, bota uma batata frita lá também para fazer a panela elétrica lá. E o Jonatas foi fazer, aí chegou o bolinho de bacalhau e pim, a panela ficou pronta, a batata frita. Aí eu falei, carne, bolinho de bacalhau, batata frita, arroz, feijão. Falei, eita glória, nada combina, né? Sabe, sortido. Aí o mesmo que um dia fala assim, está faltando acompanhamento, fala assim, tem acompanhamento demais. Muito carboidrato, tem bolinho de bacalhau, tem batata, tem acompanhamento demais. Presta atenção, você está vivendo uma vida em função dos outros. E tem hora que você tem que dizer o que temos e acabou. É isso aí, está pronto. Eu sou eu, é isso aí, é o que tem para hoje. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quando a gente recebeu a proposta para gravar o primeiro CD, não tinha músico, não tinha música, não tinha nada. Não tinha nada. E aí? E aí eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que meu pai disse assim, vamos gravar. Eu falei, mas não tem música, Deus vai dar. Mas não tem música, Deus vai trazer. E se a gente, irmão, se você ouvir o CD Segurança, estou falando aqui de mixagem, falei aqui do Elias, se você ouvir o CD Segurança, bom louvar a Deus, que é o primeiro CD, aquele CD foi gravado assim, contou até 3 e gravou tudo, num culto só. Tudo totalmente ao vivo, sem preparo, sem nada. Teve um cidadão, que eu não sei quem foi,
podia ser um endemoniado e tal. Se você ouvir a música Segurança, a primeira versão, tá voz e piano, a Denise está cantando sozinha. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor. Aí de repente, tem um assovio na estrofe, que a gente fez de tudo para tirar, mas para tirar o assovio, tinha que tirar a voz da igreja, não podia tirar a voz da igreja. Então lá no fundinho você ouve, sabe, tipo Godines, né, do Chaves, lembra? Que ficava assoviando. Tinha um cara endemoniado no meio da igreja, assoviando. E a música era o carro-chefe. Tira a música, não tem como tirar a música. Tira o povo, não pode tirar o povo, é a igreja. Mas vai com assovio. Vai com assovio. Foi com assovio mesmo, irmão. Aí você pergunta assim, não, mas e aí? Se não fosse segurança, não tinha tua unção. Se não tivesse tua unção, não tinha discípulos teus. Se não tivesse, lá, a gente não tinha metade do que, aliás, a gente não tinha nada do que Deus nos deu na área do louvor. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus hoje vai te dar condição de discernir quando está pronto. Chama essa responsabilidade para você e diz, está pronto e acabou. Olha, é uma palavra de Deus, se você, minha irmã, estivesse entendendo, tu ia segurar. Entendeu? Você chega com o almoço, o marido olhou, está pronto. Pastor. Vamos ficar de pé. Coloca aí Lucas capítulo 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus, como última palavra, deixa para a gente a importância da entrega. Pastor, estudei muito, agora está na mão de Deus. Pastor, bati martelo, disse que está pronto, agora está na mão de Deus. Essa palavra, ela arranca de nós qualquer tipo de insegurança. Uma vez eu preguei aqui e falei que a profecia na mão de um profeta de Deus é como uma granada. O profeta de Deus, ele pega a granada, arranca o pino, joga e nem olha para ver a explosão. Ele fez tudo certinho, ele trouxe a granada, ele tirou o pino na hora certa, mas no momento que ele joga a granada, Deus é que vai fazer. Eu entrego, Senhor, eu entrego. Existem coisas que você vai precisar entregar a partir de hoje, colocar na mão do Senhor. Pastor, ora por mim, pastor. Meu filho não quer vir para a igreja, agora ele está namorando uma mulher mais velha, pastor. E que não sei o quê. Vamos orar, irmã. Senhor, abençoe, tá, não sei o quê. Uma semana depois, pastor, ora por mim, pastor, meu filho, que não sei o quê. Vamos orar, minha irmã. 2 semanas depois, pastor, ora por mim, meu filho, vamos orar. 3 semanas depois, a irmã vai vendo, já até sei. Senhor, o filho da irmã, abençoe o filho da irmã. Lá para 15ª vez, eu estou orando pela filha da irmã, e aí abro o olho e estou vendo o marido da irmã sentado assim. 20ª vez, estou orando pelo filho da irmã, e está o marido da irmã lá. Falei, irmã, eu não quero que a irmã desista do seu filho, não. Mas só tome cuidado para não perder o seu marido. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Porque tem hora que eu bato cabeça tanto com uma coisa que eu esqueço todas as outras à minha volta. Tem uma hora que você tem que dizer assim, Senhor, meu filho está na tua mão. Eu eduquei, eu orei, eu aconselhei, eu jejuei, e o Senhor sabe que eu não estou desistindo dele. Mas eu tenho outro filho, Senhor. Mas eu tenho um marido, Senhor. Mas eu tenho a minha vida. Tem hora que você tem que entregar. Pode ser teu Isaac, mas você tem que entregar. Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Olha para o teu irmão e diga, Jesus não morreu na cruz em vão. As palavras da cruz são loucura para o mundo, mas para nós é o poder
de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui.